caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia. Boa tarde, turminha da alegria! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, chegamos à nossa sexta-feira. Como a semana passou rápida, não foi? Bom, hoje, turminha, a gente vai continuar ainda falando, né, sobre os nossos personagens do folclore. Só que hoje a Pro trouxe de uma forma diferente. Hoje a gente vai resolver situações, problemas. Olha lá! Tem os personagens do folclore e até mesmo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém já ouviu falar sobre esse sítio? Então, quem inventou esse sítio foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um escritor de muitos livros e um dos livros mais famosos dele é sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, que lá também tem os personagens do folclore e outros, como a tia Anastácia, a dona Benta, o Pedrinho, a Narizinho e por aí vai, turminha. Bom, além disso, a gente tem essas situações, problemas que a gente vai ter que pensar para solucionar. E o livro de matemática, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre as formas geométricas. Mas para isso, a gente vai precisar utilizar uma das fichas que a Pro deixou aí com vocês. Aquela ficha número 17, que tem várias formas geométricas. Então, antes de começar a atividade de hoje, já vamos destacar essas formas geométricas, porque a gente vai utilizar. Então, chega de conversa, turminha, e vamos lá para a explicação da aula de hoje? Bom, turminha, vamos lá para a atividade de hoje. Hoje a gente vai utilizar uma folhinha do nosso saquinho e utilizar 2 páginas do livro de matemática. Então, hoje, gente, é dia 21 de agosto, tá? É uma sexta-feira, a gente vai pegar essa atividade dessa folhinha aqui, tá? Atividades de 21 de agosto, tem o livro de matemática, a página 80 e 81, tá? Então, a gente vai começar pela nossa folhinha, porque a gente vai ver umas situações, problemas envolvendo alguns personagens do folclore. Então, vamos lá. A Pro vai meio que fazer junto com vocês essas, por conta que a gente nunca fez uma situaçãozinha problema, a gente mais fez no livro de matemática, e como aqui também tem que representar com desenhos, a Pro vai explicar um pouquinho melhor, tá bom? Mas se surgir alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a Pro. Então, número 1. Tia Anastácia foi recolher os ovos que as galinhas botaram. Ela recolheu 20 ovos, mas o danado do Saci quebrou 5. Quantos ovos sobraram? Represente com desenhos. Então, olha lá, turminha, a tia Anastácia foi lá no galinheiro recolher ovos e ela recolheu 20 ovos. Então, no caso, nessa parte aqui, a gente vai representar os 20 ovos. Então, a gente vai desenhar 20 ovinhos, tá? Então, ó, vai desenhando os ovinhos, 20 ovinhos, depois vocês podem pintar, tá bom? Então, vai desenhar os 20 ovinhos, só que aí o que vai acontecer? Lembra que o Saci quebrou quantos? Isso, ele quebrou 5. Então, 5 ovinhos daqui a gente vai riscar, porque foi quebrado. Então, não tem mais esses ovos. E aí, a gente vai ver que sobrou alguns, né? Esses que sobraram, a gente vai contar. E a gente vai descobrir quantos tem ainda que a tia Anastácia pode utilizar. E a gente vai escrever a quantidade aqui. Ok, turminha? Então, eu vou ter que fazer 20 ovinhos, vai fazendo os 20 ovinhos lá, bonitinho, né? Vários. E depois você risca 5 ovinhos. E aí, vai sobrar uma quantidade. Essa quantidade vai ser o nosso resultado, ok? Aí, a gente terminou a número 1. Nós podemos ir para a número 2. A 2 fala assim, ó. Para o Saci não quebrar mais,
ela guardou os ovos que sobraram em 3 potes, com a mesma quantidade cada um. Quantos ovos foram colocados em cada pote? Então, olha lá, turminha. Quando eu terminei de responder aqui, eu descobri uma quantidade de ovos, certo? Essa quantidade, agora eu vou ter que dividir aqui. Eu tenho 3 potinhos. Então, eu descobri, Pro, o resultado é isso. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir. Então, eu vou ter que colocar um de cada vez dentro do pote, contando. Então, eu tenho que chegar até que número? Isso, até esse número que vocês me falaram. Então, eu vou contando, ó. 1, 2, 3. Aí, eu vou voltar pra cá. 4, 5, 6. E vou fazendo a mesma coisa. 7, 8, 9. E continua, tá bom, turminha? Até chegar no número que a gente falou aqui em cima. Quando eu chegar, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos ovinhos tem nesse pote, que vai ser a mesma quantidade de ovinho nesse pote e nesse pote. Aí, eu vou colocar a resposta aqui embaixo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é só falar. Pinta os ovinhos bem bonitinho. Aí, a gente pode ir para a questão 3. A 3 fala assim, que para fazer um bolo, ela gasta 3 ovos. Quantos ovos ela gastará para fazer 4 bolos? Então, vamos pensar assim, ó, a gente vai representar com desenho. Para fazer um bolo, turminha, ó, vou desenhar um bolo aqui, bem bonitinho, tá? Ela gasta quantos ovos? 3 ovinhos. Então, vou colocar 3 ovinhos aqui, ó. Para fazer um bolo, ela gasta 3 ovos. E agora, para fazer 4 bolos, turminha, quantos ovos ela vai gastar? Ó, a Pro já desenhou um. E agora, eu vou ter que desenhar outro bolo para mim descobrir quantos são. Então, para outro bolo, mais 3 ovos. Só que não fez 2 bolos, ela fez 4 bolos. Então, eu vou ter que desenhar mais um bolo aqui, que são mais 3 ovos. E depois, mais um bolo aqui, que vai dar mais 3 ovos. E aí, eu tenho 4 bolos e eu tenho a quantidade de ovo que vai em cada. Só que ela quer saber o total de ovos. Então, eu vou ter que contar 3, mais 3, mais 3, mais 3. E aí, eu vou saber quanto que vai dar de ovos. E vou colocar a resposta aqui. Lembra de fazer o desenho e pinta esse bolo bem bonito e os ovos também. Ok? Assim, a gente vai terminar a folhinha de situações problemas. E a gente pode pegar agora o nosso livro de matemática. Lembrando, turminha, que a Pro falou para vocês destacarem aquelas formas geométricas, lembra? Porque a gente vai utilizar elas agora. Então, quem não destacou, para um pouquinho o vídeo e vai lá destacar para a gente usar, tá bom? Então, a Pro já destacou e vai deixar aqui. Agora, a gente vai abrir o livro lá na página 80, ok? Na página 80. Então, como que faz o 80, turminha? Olha que o colégio fez 80 anos, então vocês lembram como faz o 80, hein? É o 8 e o 0. Então, a gente vai para esta página. Vamos começar ela. Lá na número 2. Está falando assim. Destaque os adesivos de figuras geométricas da ficha 17 do envelope e cole cada uma no lugar reservado para ele. Então, lembra que a Pro já falou para vocês o quê?
destacar. Então, ó, já tá tudo destacado aqui. E vocês também já devem estar com o de vocês destacado. E aí, agora, ele quer que a gente coloque no lugar certo. Aqui a gente tem o quê? 4 quadrados. Um quadrado está escrito que as formas não têm nenhum lado. O outro fala que as formas daqui têm 3 lados. Esse daqui fala que a forma tem 4 lados. E esse mais que 4 lados. Então, turminha, ó, a Pro vai pegar uma forma aqui para vocês. Peguei esta forma geométrica. Lembra que ela tem um nome. Qual é mesmo o nome dela? Isso, triângulo. Mas o triângulo, a gente sabe que é um triângulo porque ele possui 3 lados, tá? Então, para ser um triângulo, precisa ter 3 lados. Então, esse triângulo aqui, ele iria em que parte do nosso quadrado? No de nenhum lado, no de 4 lados, no de 3 lados ou mais de 4 lados? E aí, onde que ele iria? Ah, isso mesmo, no de 3 lados. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Não vou colar ainda, porque eu não sei a quantidade de formas geométricas que vai aqui, tá? Então, deixa ela um pouquinho ali. Vou pegar outra forma geométrica. Peguei ela aqui, ó. Olha, ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem quantos lados, turminha? Lembra que os lados são essas partes retas. Então, quantos lados a gente tem aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta forma geométrica tem 5 lados. Em que parte ela iria? No mais de 4 lados. Então, essa daqui eu coloco aqui. E assim eu vou seguindo, turminha. Eu olho o objeto e vejo. Olha esse. E aí, ele tem lado, turminha? Não, não tem nenhum lado. Qual é a forma desse? Um círculo. Então, esse aqui, ok? Então, eu vou pegar todos os outros objetos, as formas geométricas, vou olhar quantos lados tem e vou colocar nos espaços corretos. Quando eu terminar de fazer isso, aí eu posso colar, ok? Usa pouca cola, tá bom? Para não fazer pachocha, como a prof sempre fala. Aqui, depois que eu terminar, eu vou ir para a página, para a parte de baixo. E fala assim, a número 3. Ligue pontos para desenhar 2 figuras. Então, é para a gente desenhar um quadrado e um triângulo grande. Então, um quadrado e um triângulo grande. A gente sabe que, olha lá, turminha, um quadrado, ele tem quantos lados? 4 lados, certo? E os 4 lados do quadrado são iguais. Então, se eu for desenhar um quadrado aqui, eu tenho os pontilhados. Se o meu quadrado eu utilizar 2 pontinhos aqui junto, do outro lado eu também vou ter que usar 2 pontinhos, tá? Se eu for usar 4 pontinhos desse lado, do outro lado eu também vou ter que usar 4 pontinhos. E aqui também a mesma coisa, 4 pontos para mim conseguir fazer o meu quadrado. Não precisa ser exatamente desse tamanho, porque ele falou assim, um quadrado e um triângulo grande. Então, pode ser um pouquinho maior do que esse que a Pro fez, ok? E o triângulo? Ah lá, o triângulo, lembra da imagem aqui em cima? Olha, ele tem 3 lados, então eu tenho que fazer um triângulo aqui com 3 lados, tá bom? Lembrando que, no caso do triângulo, ele tem que ter exatamente 3 lados, não precisa ser necessariamente iguais. Por exemplo, esse é um triângulo, mas ele não é iguais dos 2 lados, ó.
os dos 3 lados, ele tem 2 lados compridos e um ladinho, no caso, pequeno, certo? Reto. Os outros 2 são inclinados. Esse daqui, os lados deles também é inclinado, só que é um pouquinho menor que esse daqui que a Pro tá na mão. Mas também é um triângulo, porque tem 3 lados. Então, vocês desenham o triângulo de vocês aí na página 80. Quando eu terminar de fazer isso na página 80, eu vou para a página 81. Então, eu vou lá na página 81 e eu vou encontrar formas geométricas também. A página 81, como eu faço 81? Isso, o 8 e o 1. E aí, eu vou ter algumas formas geométricas, mas para responder isso, eu tenho que ver o que está escrito aqui em cima. Vamos ler. 4. Pinte de acordo com esta regra. Figuras iguais na forma e no tamanho devem ter a mesma cor. Figuras diferentes devem ter cores diferentes. Então, olha lá, turminha, a gente já tem algumas coisas pintadas. Então, por exemplo, esse triângulo é o mesmo que esse. Então, eles estão pintados da mesma cor, certo? Aqui, a gente tem o quê? Um triângulo grande, mas ele não é igual esse triângulo, certo? Por isso que tá na cor diferente. Mas existem outros triângulos aqui também, que eu vou ter que achar e pintar, no caso, ou vermelho, se ele for deste tamanho, ou amarelo, se ele for deste tamanho. E aí, eu vou seguindo. Se eu achar um quadrado do mesmo tamanho que esse, vai ser verde. Se eu achar um círculo do mesmo tamanho que esse, vai ser rosa. E por aí vai. Vou encontrar os parzinhos, ok? Quando eu terminar essa página, lembrando que, ó, capricho nessa pintura, turminha. Lembra de pintar dentro da forma. A gente tem um risco, que é o limite da nossa pintura, tá bom? Então, capricho aí para não sair nenhum risquinho para fora. E aí, eu vou ter terminado a página 81, terminado a outra página 80 e as situações e problemas. E eu vou ter terminado tudinho de hoje. É isso, turminha. E aí, turminha, deu tudo certo? Conseguiram resolver essas situações, problemas e também o livro de matemática? Se ficou alguma dúvida, é só conversar com a Pro, que a Pro tira essas dúvidas de vocês. Além disso, hoje, como é sexta, tem um livrinho da biblioteca que a Pro vai mandar para vocês aí, tá? Hoje vai 2 livrinhos. Um dos livrinhos é aquele que a Pro já contou a história e o outro é sobre a coleção de sentimentos que a gente também está trabalhando. Porque é muito legal saber nomear aquilo que a gente sente. A gente viu como que chama, né, a alegria como esse sentimento, que a gente sente bastante. A gente também viu um pouquinho sobre a tristeza, né? Esse nome que é tristeza e o como nós nos sentimos quando estamos tristes. Hoje vai ser outro sentimento, tá bom? Então, é isso, turminha. Um beijão pra vocês e tenham um ótimo e maravilhoso final de semana. Tchau, tchau! Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom.